Tá na hora das notícias do Esporte Clube do Recife. E claro, o nosso Moisés Oliveira chega trazendo as informações. Boa noite, Moisés. Boa noite, Mailson. Boa noite para você, para o Zé, para o Sidney. Um abraço também ao Miguel, ao Vinícius. E o Sport fez um trabalho hoje, Mailson, no CT, sem a presença da imprensa, né? Tem agora essa estreia fora de casa no campeonato brasileiro, né, da Série A. E é um jogo, Mailson, que é um momento que o Sport esperava. Essa é a verdade. Porque depois de 3 anos, o Sport volta a jogar a Série A. E aí um detalhe aqui, eu tenho aqui os anos que o Sport fez sua estreia, né? Estreou na Série A. E esses dados, por sinal, foi até trazido pelos amigos do GE, né, que traz de 2007 a 2021, quando o Sport estreou, Zé, na primeira divisão. O Sport estreou em 2007 contra o Santos, o jogo foi aqui na Ilha do Retiro, o Sport estava ali estreando na primeira divisão e venceu pelo placar de 4-1. Em 2008, o Sport permanece na primeira divisão e estreia contra o Botafogo fora de casa e acabou perdendo pelo placar de 2-0. 2009 empatou em 1-1 com o Barueri. 2012 o Sport empatou com o Flamengo em 1-1. 2014 o Sport empatou com o Santos fora de casa em 1-1. 2015 o Sport venceu o Figueirense por 4-1. Em 2016 o Sport estreou fora de casa contra o Flamengo e perdeu, Zé. Em 2017 o Sport perdeu para a Ponte na sua estreia por 4-0 fora de casa. 2018 contra o América fora de casa o Sport foi goleado 3-0. 2020 o Sport estreou em casa contra o Ceará e venceu pelo placar de 3-2. Foi um jogo bem louco. E em 2021 o Sport estreou fora de casa contra o Internacional e o Sport empatou em 2-2. No total, 11 jogos. Aí o Sport estreou 5 jogos em casa, né? 6 jogos fora. Quando você vai para os números, né, para as estatísticas, 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, somando aí essas estreias do Sport na Série A. E a gente espera que o jogo contra o São Paulo amanhã seja com vitória, a primeira do Sport nesse retorno à Série A depois de 3 anos, Mailson. Pois é, Zé do Carmo, são números, né? É evidentemente que acho que nenhum desses jogadores estiveram presentes em momentos que o Sport estava na primeira divisão. E claro que esses números eles não entram em campo, mas o Sport sabe que vai pegar um adversário que é um dos candidatos a brigar pelo título, Zé. Não tenha dúvida de que essa consciência os jogadores do Sport têm, não é? Talvez não tenha sido tão feliz em se tratando de vitórias em estreias, não é? Como o Moisés falou muito bem, 3 derrotas, não é? Ao longo desses anos que ele falou aí. 3 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. Então o que a gente sabe é que esse grupo que aí está, ele pode mudar completamente a situação, não é? Até porque o grupo que está indo, viajou, mas com a desconfiança muito grande do seu torcedor por conta dos últimos resultados, não é? Que não foram nada satisfatórios, não é? A gente sabe que mesmo com a vitória diante do Retrô, mas por mais que o Sport tenha tentado, tenha criado oportunidades, mas veio ganhar, não é, o jogo já aos trancos e barrancos, podemos assim falar. E aí você teve o jogo contra o Altos, que não foi nada agradável, não é? Onde a torcida foi, deu parece que 6 ou 7 mil pessoas. 6 mil. 6 mil pessoas, né, que não ficaram nada satisfeitos porque você perdeu para um time que é muito inferior ao Sport, em se tratando de nome e renome. Isso, assim 6.509 torcedores. Pois é, e aí a gente viu que, não é, a preparação não teve a semana toda para isso, mas, não é, você tem a consciência, não é, principalmente os atletas, de que você precisa estrear bem, porque depois você tem outra decisão pela frente. E por que não dizer que todos os jogos da Série A, eles são jogos difíceis e são jogos onde você tem sempre uma decisão pela frente. Então é dessa maneira que eu vejo. O Sport vai entrar, não é, para jogar contra o São Paulo, ciente daquilo que vai enfrentar, não é um adversário sempre muito difícil, mas o Sport é time grande, e time grande na Série A joga como time grande. Então é dessa maneira que eu imagino que o Sport amanhã às 18h30 diante do São Paulo vai se apresentar. Até porque
o último embate entre Sport e São Paulo, dentro do Morumbi, o Sport fez um jogo sensacional pela Copa do Brasil. Não é? Se não conseguiu o bom resultado, foi porque no primeiro jogo o São Paulo teve uma bela vantagem. Mas não é? A gente relembra o último confronto e realmente foi um confronto assim histórico, não é? Que a gente dá gosto de falar da maneira como o Sport jogou, José Maílson. Pois é, agora Moisés, delegação leonina chegará esta noite em São Paulo, de olho no tricolor paulista, Moisés. Exato, Maílson. Como eu havia falado, né, o Sport fez um trabalho no CT sem a presença da imprensa. O Sport está nesse momento, daqui a pouquinho embarcando, né, para São Paulo e deve chegar ali no fim da noite de hoje, né, na capital paulista. E claro, vai descansar porque amanhã tem esse confronto contra a equipe, contra o tricolor do Morumbi, né, como também é conhecido, né? Sem querer lhe atrapalhar, mas é engraçado que antigamente nós, quando íamos jogar contra São Paulo, contra Palmeiras, contra Vasco, contra Flamengo, normalmente a viagem, não é? Ela acontecia era na ônibus, antivéspera. Não, era avião. O quê? Rapaz, aí não é pouca porcaria não, é muita, entendeu? Então a gente ia, não é, por exemplo, jogo no domingo, aí nós íamos, não é, na sexta-feira, fazíamos um treino no sábado, não é, para jogarmos no domingo na casa do adversário, né? Só que tá tão evoluído, não é a medicina, que hoje dá o direito dos atletas irem numa véspera de jogo e aí você vai fazer seus alongamentos, não é na chegada, não é? Você vai chegar, vai se alimentar, vai descansar e vai para o embate amanhã. Vai fazer um bom aquecimento, não tenha dúvida nenhuma. E aí você vai normal, não é? Quem arrumar desculpa, não é, de dizer que não, tinha que ir antes, tinha que ir... Eu estou falando o tempo, do meu tempo, não é? Que faz um bom tempo, por sinal, mas a evolução é fantástica nesse sentido também. O Maílson, o Sport vai em voo direto. Eu até fiz essa pergunta para a assessoria, porque às vezes você não consegue passagens, né, para toda uma delegação. Mas o Sport vai em voo direto, né, para São Paulo, então, ou seja, não vai ter nem aquela questão de fazer parada, toda aquela situação que é cansativa, né? Vai em voo direto aqui, então chega no final da noite de hoje, descansa e amanhã tem essa estreia, Maílson. A gente sabe que Maílson... Estamos por aqui. Deixa eu só trazer agora com o Moisés o seguinte, né? Abordar o seguinte aspecto. É que os jogadores rubro-negros, eles garantem foco total no jogo contra o time do São Paulo amanhã no Morumbis. Esse foco total é principalmente sobre a pressão que o Zé do Carmo falava agora há pouco, Moisés, em relação aos resultados ou ao resultado obtido na última partida. Exato. O João Silva, ele... concedeu a coletiva de imprensa, né? Não teve ali a assessoria, não teve a imprensa, né? Foi uma coletiva com a assessoria do Sport, né? E aí, uma entrevista exclusiva, ele falou o seguinte: estamos focados nessa estreia, né? A gente sabe das dificuldades, a gente sabe que o São Paulo tem um grande time, né? Mas a gente também é um grande time, então estamos focados nesse jogo, foco total, na realidade, para essa partida. Né, o foco é vencer o primeiro jogo, mesmo com suas dificuldades. O Sport só tem uma vitória jogando contra o São Paulo, né, lá, que foi o jogo em 2023, que o Sport venceu pelo placar de 3-1 naquela ocasião. Mas ele deixou isso muito claro, viu, Maílson? Uma expectativa muito grande, mas que existe um foco mesmo com esse curto tempo, porque o Sport perdeu para o Altos e houve muita pressão da torcida, né, ali na Ilha do Retiro. Mas agora é outro jogo, né? Agora é outra motivação. Não que não tenha motivação contra o Altos, mas é outra motivação. O Pepa retorna após a suspensão. A informação que temos é que ele vai usar o que há de melhor, o que tem de melhor, na realidade, no seu time, para essa estreia contra o São Paulo amanhã, Maílson. Ô Zé do Carmo, será que o Pepa acabou agora com o rodízio ou o rodízio deve continuar em plena Série A, Zé? Na verdade, ele já fez as experiências que tinham que ser feitas, já observou os atletas que deveriam ser observados e eu acredito que agora ele possa manter um time titular pelo menos uns 3 ou 4 jogos até ter problemas com cartão amarelo, não é? Pois é. Contusão. Até aceitável, né? De repente uma mudança pontual, um jogador que desgastou-se um pouco mais num jogo. Acontece, né? Uma ou outra modificação é natural. Isso. O que
não pode, entendo eu, acho que o que para mim soará estranho é se ele fizer 4, 5 mudanças de uma partida para outra, aí tem que ser por ordem técnica. Certo. Na verdade é o seguinte, essa ordem técnica vai acontecer. Por exemplo, ele vai enfrentar, não é, o Vasco. Então, o Vasco ele tem um pensamento em relação ao lado direito do Vasco. Não é? Ele pode colocar um atleta que ele acha que pode levar vantagem naquele setor, pode ser um atleta onde tem um desenvolvimento melhor do que fulano de tal que jogou na partida anterior. Então, dessa forma, ele pode até, não é, fazer esse rodízio, mas não mexer, não é, em 4 ou 5 posições, que aí ele perde um pouquinho, não é, do tão falado entrosamento no futebol. Mas eu acredito que a partir de agora ele já vai manter, não é, uma situação de titularidade. Agora é foco total no Campeonato Brasileiro e a decisão do Pernambucano também, né? Que acontece no próximo meio de semana. Mas, Moisés, o Sport terá ou deve ter desfalques para esse confronto? Ô Mailson, veja, a última atualização do DM do Sport foi contra o Altos. Estavam ali o Tititi Ortiz, no processo de transição física, o Rodrigo Atêncio, em um processo de transição física também, e o Dalbert em tratamento de uma lesão na panturrilha direita. Veja, Mailson, o dia a dia acompanhando o futebol, o curto tempo para treinar, para se recuperar, a lesão do Rodrigo Atêncio mesmo foi uma fratura, né, no dedo esquerdo, no jogo contra o Decisão, Zé, naquela partida que não tinha torcida no domingo de Carnaval. E ele vem desfalcando o Sport desde aquele momento. Então, é muito pouco provável, Mailson, que esses atletas estejam nesse momento com a delegação para viajar para São Paulo. Então, acredito que o Sport não terá Titi Ortiz, Rodrigo Atêncio e Dalbert para esse jogo, né? E lembrando que após o jogo contra o Altos, o Igor Cariús, ele concedeu entrevista e eu perguntava para ele, como é que você está? Porque você não voltou no intervalo. Ali teve uma mudança, né? Você vai lembrar que o Lucas Lima acabou entrando, o Barleta foi ali foi responsável de ficar ali na lateral esquerda. E ele falou o seguinte: olha, eu não estava 100% para o jogo, mas eu fui orientado, me pedindo para eu ficar ali 45 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo a gente voltou, porque claro que tem esse jogo do fim de semana, porque o Dalbert está nessa situação da panturrilha direita. Então, leva a crer que o Dalbert não está recuperado para esse jogo. E acredito que, de fato, o Pepa não terá Titi Ortiz, o Atêncio e o Dalbert para o jogo contra a equipe paulista. Mailson. Eu acho que, para o que a gente estava vendo, para o que a gente viu até no jogo da semifinal contra o Santa Cruz, não vai ser uma mudança tão sentida para o Sport, porque são jogadores, Titi Ortiz, por exemplo, e Atêncio, que há alguns jogos já não vinham sendo utilizados por estarem se recuperando. Não tenha dúvida que essa titularidade do Sport, ela, não é, na cabeça do Pepa, já existe. Mas é claro que ele gosta dessas situações que é para colocar, né, uma interrogação na cabeça dos treinadores adversários e, claro, que o torcedor também fica com essa incógnita toda em relação ao que ele está fazendo. Mas no mais é ele escalar o 11 que ele imagina e esse 11, não é, dá uma resposta positiva, porque qualidade ele tem e muita, não é, no 11 que ele coloca. Pelo que eu tenho de informação, é muito provável que amanhã o torcedor rubro-negro veja um Sport com um esquema diferente, Zé. Não jogando num 4-3-3, mas um 4-4-2, se protegendo a defesa, com 2 volantes, na verdade 3 volantes, né? Porque o Sérgio Oliveira é um volante também, e tendo ali o Lucas Lima caindo pelos lados. Há uma tendência disso acontecer amanhã, né? Até porque é uma crítica, né, essa questão da defesa do Sport. Então, é muito provável que amanhã tenha o Kaique França, Hereda, Igor Cariús, Chico e João Silva. Aí, Rivera, Duqueiroz, Sérgio Oliveira, Lucas Lima. E o ataque ali com o Barleta e o Lênin Lobato. Ou até mesmo o Pablo no lugar do Lênin Lobato.